Oi pessoal, vim comentar as leituras de abril de 2024 e aí esse mês foi bastante produtivo, então eu vou começar para que dê tempo de eu comentar cada uma das leituras. Então vamos lá. Eu comecei o mês lendo A Vida Como Ela É, 25 Histórias Inéditas, que foi um livro lançado no ano passado pela Nova Fronteira. Eles já têm um box com 3 livros de A Vida Como Ela É. Inclusive tem um que é só de 100 inéditas, né, que não tinham sido publicadas em livros antes. E aqui também são mais 25 histórias que eles garimparam. Gente, assim, era uma coluna com uma publicação muito intensa, muito massiva. E aí tem muito texto, só que tem é bem trabalhoso porque o Nelson às vezes mudava o título e publicava a mesma história, às vezes as histórias eram muito parecidas, mudava muito pouca coisa, o que em outros livros tornava até a leitura um pouco cansativa, porque eu lia todo dia uma, duas histórias, e acabava que eram muito repetitivas, tinham desfechos muito trágicos, e isso tudo deixava a coisa um pouco meio cansativa, porque às vezes eram até diferentes, mas tinham a mesma proposta de serem trágicos e de serem polêmicos, então cansava um pouco. E aqui não, eles conseguiram diversificar bem as temáticas, distribuíram bem ao longo do texto, então ficou para dar um gostinho assim do que é o prazer de ler Nelson Rodrigues e as histórias da vida como ela é, que são bem divertidas, embora sejam polêmicas, embora às vezes tragam assuntos bastante cascudos, geralmente relacionados com traição ou com incesto, mas muito mais com traição, especialmente aqui a coisa da traição é muito latente. Então, super indico que quem gosta da vida como ela é e quem não gosta e quiser conhecer as 25 histórias inéditas é uma boa porta de entrada, né? Porque os outros livros são um pouco mais volumosos. E aí, eu ganhei esse livro incrível do Jean, meu padrinho, que se chama Portraits, de 1970 a 1980, da Teresa Eugênia. Gente, aqui, porque eu não vou ter como mostrar muito, porque a luz fica refletindo, mas é um álbum de fotografias de artistas, e aí, assim, ele não tem muito texto, tem um texto do Antônio Cícero comentando sobre a Teresa Eugênia, mas as fotos por si contam uma história. A gente tem aqui a história da MPB contada de uma forma magistral, com fotos super íntimas e de uma beleza extraordinária, assim, porque essa proximidade que ela tinha com esses artistas permitia que ela acessasse eles de um lugar que talvez a fotografia comercial não contemplasse, e ela reúne isso aqui nesse livro, que é uma preciosidade. Então, super indico que vejam esse livro, comprem esse livro, porque vale muito a pena ter. Eu nem guardei, porque eu fico revendo algumas fotografias, boto como foto de fundo do celular. Muito, muito, muito bom, vale muito a pena. E aí, eu finalmente terminei de ler um livro que eu estava lendo aí há alguns meses, junto com o PV. PV, muitíssimo obrigado pela parceria da gente encarar a Ilíada juntos, a Ilíada do Homero, que é um poema épico da Grécia Antiga, que tem essa linguagem um pouco mais difícil e de temática que envolve deuses gregos e disputas, gente, assim, e questão de honra. Então, assim, é um texto super necessário, porque você vê o quanto ele influencia muita coisa ao longo da história, e é muito interessante ver todas essas influências que a gente recebe dos deuses, da personalidade dos deuses, que tem sentimentos humanos, aquela coisa toda, aqui, de forma lúdica, né, porque é literatura, afinal de contas. Então, vale muito a pena a leitura da Ilíada. Foi um texto que a gente foi ler com medo e com receio de que ele fosse um texto difícil, mas ele não é. Na verdade, não é que ele não seja, ele não é tão difícil quanto a gente imagina. Sei lá, tendo como referência a Divina Comédia, ele é um texto mais acessível. Mas embora seja acessível, ele tem seu grau de dificuldade sim, porque ele é um texto muito antigo. Então, o que eu digo é assim, ele foi um desafio, mas que vale a pena ser enfrentado, e que você pode tentar aí, facilitar. No meu caso, eu facilitei lendo ele junto com um colega que me incentivava, a gente discutia a história, e aí ele é dividido em 24 cantos, e sempre que eu lia um canto, eu acessava esse livro, que é uma adaptação da Ilíada, do Homero, em forma de romance. Aqui a gente ele é em forma de versos e aqui de romance. Então é um texto mais acessível e mais compreensível e que tira os excessos. Então, assim, aqui talvez seja um livro mais adolescente, para que o adolescente acesse a história de forma mais palatável.
Então eu não queria ler só aqui, eu queria ler o original. Mas eu também queria poder compreender e fixar melhor a história. Então, sempre que eu lia aqui, eu corria para ler aqui, pretendo fazer isso também com a Odisseia, tá? Pretendo ler junto com o PV também a Odisseia, não sei se ainda esse ano, talvez sim no segundo semestre. E eu via vídeos, né? Assim, tem uma playlist no YouTube que o cara comenta canto a canto e assim, ele conhece a história de cabo a rabo. Então, vale a pena demais seguir. Não sei como disponibilizar esse link, mas se vocês me pedirem no privado, eu posso mandar. E aí depois, para as lives que eu faço com a Raquel Ribeiro e com o Vitor Ramalho, aqui no Instagram, através do Instagram da Raquel, a gente decidiu ler C.S. Lewis com o Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Gente, eu fui com um pouco de preconceito para esse livro, porque ele tem essa temática cristã, moralizante, pedagógica, e aí não é muito a minha praia, mas eu já tinha lido As Crônicas de Nárnia, e eu adoro, então eu já sabia que o C.S. Lewis era um bom escritor. E aí vim com preconceito, mas depois que eu comecei, eu gostei. E assim, depois eu gostei mais ainda. É o texto que vai crescendo, porque você vê a habilidade do autor em transformar em literatura aquilo que podia ser só sermão, ou poderia ser só um texto mais pedagógico mesmo, e ele transforma isso em literatura. Então aqui são cartas de um diabo, um maldanado, para o seu sobrinho, o Vermilindo, que é um aprendiz tentador. Eles aprendem a ser tentadores. E aí eles têm, cada um deles, o seu paciente, né, que é a pessoa que ele vai tentar aqui na Terra. Então, o maldanado, como uma espécie de supervisor, aqui tem as cartas dele para o sobrinho, dizendo o que ele deve fazer, o que ele não deve fazer, ensinando ele um pouco como ser um diabo melhor. Então isso é muito interessante como o Lewis transforma um universo, ele cria um universo para isso, né? Inclusive no final do texto, tem um texto à parte que ele traz novamente esse personagem dando uma palestra num curso de formação de jovens diabos tentadores. E aí ele consolida ainda mais esse universo que ele criou para inserir esse personagem e trazer esses discursos que ele queria. De forma complementar, eu li essa biografia que se chama J.R.R. Tolkien, C.S. Lewis, O Dom da Amizade, do Colin Duryea. Não sei se o nome é esse, do autor, mas, bom, esse livro é uma biografia que conta um pouco da história do Lewis, que é esse escritor das Crônicas de Nárnia, e do Tolkien, que é o escritor do Senhor dos Anéis e do Hobbit. E aí, essa biografia, ela aproxima as biografias, né? Conta sobre essas duas até elas se encontrarem e seguem diante. Então a ideia é mais falar da amizade dos dois do que individualmente de cada um. E aí aqui a gente fica sabendo o quanto o Tolkien, ele cristianiza o C.S. Lewis. Então o Lewis assumidamente diz que se converteu da não crença ao teísmo, a crença por causa do Tolkien, inclusive dedica esse livro ao Tolkien. Então foi muito interessante poder acompanhar um pouco melhor a amizade desses dois, porque são dois autores que eu adoro. Eu amo o Tolkien, amo o Senhor dos Anéis, todo o universo que ele constrói da Terra-média, e gosto muito do Lewis também, o que ele faz ali com as Crônicas de Nárnia, embora consiga ver alguns problemas e goste mais do Tolkien, gosto muito do C.S. Lewis e fiquei interessado em ler outras coisas, porque assim como ele explica aqui, o Lewis era universitário, então ele trabalhou na universidade, tinha professor, aquela coisa toda, mas ele conseguia fazer uma literatura lúdica, né, com o próprio As Crônicas de Nárnia, mas ele escreve também ficção científica. O próprio Tolkien adorava os escritos do C.S. Lewis, embora também fizesse suas críticas. Enfim, vale a pena demais essa biografia. Essa edição é super linda, ela é em tecido, ela tem uma folha amarelada, ela é maleável. Gente, essa edição é maravilhosa, muito, muito, muito boa, da HarperCollins, então super indico, tá? E aí li O Diabo é Namorado, que é um texto do Jacques Cazotte. Eu li O Diabo é Namorado e O Diabo Apaixonado, que é essa edição que eu vou deixar a capa aqui, porque eu li no Kindle, mas é o mesmo texto, esse texto que foi publicado aí no século XVIII, antes da Revolução Francesa, que é um sujeito que tem interesse em saber um pouco mais sobre questões ocultistas e místicas, evoca o diabo, e o diabo se encarna na figura de uma mulher e se apaixona por ele, e o texto é um pouco as desventuras disso, né, desse apaixonamento desse diabo em forma de mulher.
E o Lacan, ele utiliza uma expressão que é usada aqui, que é o que voi, que é o que desejas, o que queres, para teorizar acerca da questão do desejo, né, na sua teoria e nos seus seminários, e foi por isso que a gente leu esse livro. A gente que eu digo porque eu li junto com o pessoal do Grupo Gradiva de Literatura e Psicanálise, e esse foi o livro que a gente selecionou para o mês de abril. Então foi uma leitura bem interessante. Não recomendo essa edição, porque a tradução é muito melhor, muito mais compreensível e muito mais assimilável do que essa daqui da Imago. Não gostei dessa edição da Imago, tanto que assim que eu terminei eu fui procurar essa outra, que é uma edição mais atual. E aí, por conta desse texto, eu li esse daqui, que se chama Que Queres, Tu de Mim, da Lúcia Serrano Pereira, que é a psicanalista que vai escrever esse texto com o objetivo de linkar a literatura com a psicanálise e alguns textos que tratam da questão do desejo, né, e onde essa pergunta se presentifica da coisa do que queres. Então, a Lúcia traz alguns exemplos de textos, de conto, de filme, de música, onde essa pergunta se presentifica e ela vai articular isso com a literatura psicanalítica da questão do desejo. Então, a gente acaba saindo com uma listinha de indicações de filmes e músicas e livros para ler que articulam a questão do desejo, tá? Então, super indico. Embora a questão do desejo em psicanálise não esteja tão exaustivamente contemplado, no sentido de que é um textinho que pensa muito mais a questão da articulação com a literatura do que o desenvolvimento teórico da psicanálise, mas ela faz isso com muita desenvoltura, então vale a pena. E aí, pro projeto de 12 livros para 2024, eu li O Que Te Pertence, que eu não vou saber dizer o nome do autor, mas o sobrenome é Greenwell, que é um americano que escreve esse texto contando sobre um americano que vai para a Bulgária ensinar inglês e ele tem um contato inicialmente sexual com outro sujeito e ele meio que se envolve com ele, fica apaixonado e aí eles desenvolvem um tipo de relação estranha que nem é só sexual e que envolve dinheiro, então também é meio comercial, mas também não é uma amizade, então tem uma troca e uns excessos que acontecem ali, mas também ele, no meio disso tudo, ele traz questões familiares e questões de preconceito, de homofobia, do enfrentamento disso dentro da própria família. Então é um texto bem passível da gente se identificar, porque é um jovem contando sobre o enfrentamento mesmo dele, da sustentação do próprio desejo e do confronto disso com a família e tudo mais. Então, um texto maravilhoso, muito bom de ser lido, assim, dá vontade de ficar só lendo isso, porque é um texto contemporâneo, bem escrito, por vezes até poético, embora não seja essencialmente poético, mas ele tem um quê de uma narrativa um pouco mais poetizada, aí de uma identificação super possível, mesmo para quem não é do universo LGBTQIA+, vale a pena a leitura do O Que Te Pertence. E eu terminei o mês lendo mais uma peça do Nelson Rodrigues, O Beijo no Asfalto, que é uma das minhas favoritas de longe, assim, eu já gosto dessa peça há muito tempo, essa é bem a terceira vez que eu leio, e eu adoro, assim, ele tematiza a questão do preconceito e da moralidade de uma forma muito intensa e uma peça muito ágil, mas que traz muito elemento ali de questões morais que se presentificam relacionadas também com a homossexualidade, e é muito interessante como o Nelson fecha tudo isso numa peça de teatro, assim. Isso é sempre o interessante que eu acho no Nelson, é pensar isso sendo encenado. E aí, com isso, eu finalizo as leituras de abril de 2024, que foi essa ruma de livro. Estou bem feliz assim, com as leituras, porque muita coisa legal, muita coisa boa, muita coisa que eu queria já ter lido. Então, estou bem satisfeito. E aí, eu venho comentar os livros lidos em maio, logo mais. Até mais.